Imagine desvendar um segredo milenar que poderia redefinir a sua existência na fornalha da história. Homens destemidos desafiaram o impossível com sua fé em Deus, e agora um poder mais antigo que o tempo revela promessas que ecoam até hoje. Este não é apenas um vídeo, é uma chave para o inimaginável. A verdade que liberta, que tem o poder de mudar tudo, está ao seu alcance. Não perca a sua história, ainda não acabou. Quando o rei Nabucodonosor viu Jesus, imagine-se como um rei no ano de 603 a.C. De repente, você se depara cara a cara com Jesus. O que você faria? Muitos nem imaginam, mas Jesus aparece no Antigo Testamento, especificamente no livro de Daniel. A narrativa se desenrola em Babilônia, uma região governada por Nabucodonosor, um tirano orgulhoso e cruel. Nabucodonosor, dominando o mundo antigo como um ditador absoluto, ordenou que alguns jovens judeus fossem selecionados e treinados para servirem ao seu reino. Entre esses cativos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, renomeados em caldeu para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, respectivamente. O rei determinou a construção de uma colossal estátua de ouro, uma estratégia para consolidar seu poder. Governantes eram convocados à dedicação da estátua e obrigados a prostrar-se em adoração. A desobediência resultaria em serem lançados em uma fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego destacaram-se ao recusarem-se a se curvar diante da estátua, desafiando a ordem do rei. Esta atitude corajosa enfrentou uma pressão social intensa, mas esses 3 homens não se curvaram enquanto todos ao redor o faziam. A coragem dos jovens judeus despertou a ira dos oficiais da corte, que viram uma oportunidade de eliminá-los. Ao saber do ocorrido, Nabucodonosor, surpreendentemente, deu aos acusados a chance de responder às acusações. O desafio estava lançado: adorar a estátua ou perecer no fogo. Mesmo diante da fúria do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego optaram por confiar em Deus. O rei, perplexo, confrontou-os, oferecendo uma última chance de submissão total. Esses valentes homens judeus enfrentaram a ira do rei, desafiando sua ordem direta e colocando-se nas mãos de Deus. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é um testemunho inspirador da fidelidade e do poder de Deus em meio aos desafios mais ardentes da vida. A declaração de fé na fornalha ardente. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor é notável. Diante da ameaça da fornalha de fogo ardente, eles disseram: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender perante você nesse assunto. Se for assim, o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas saiba, ó rei, que não serviremos aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Daniel 3, 16, 18. Em outras palavras, eles declararam que preferiam temer ao seu Deus do que à fornalha. Mesmo que fossem deixados para queimar, ainda assim serviriam ao Deus vivo e não ao ídolo morto. Essa escolha foi inestimável, mostrando que preferiam a morte a serem infiéis a Deus. Eles estavam preparados para enfrentar esse dia por muito tempo. A ira de Nabucodonosor era evidente quando sua autoridade foi desafiada. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual, indicando a intensidade de sua fúria. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados nas chamas, o calor era tão intenso que os homens que os levavam foram mortos. Contudo, esses 3 homens amarrados e lançados na fornalha foram miraculosamente preservados. As cordas que os prendiam foram queimadas pelo fogo, mas eles permaneceram ilesos. Enquanto estavam no fogo, Nabucodonosor notou algo extraordinário. Não 3, mas 4 homens andando no meio do fogo sem se queimarem. O aspecto do 4º homem era semelhante ao de um filho dos deuses, sugerindo a presença de Cristo. A experiência na fornalha mostrou que, mesmo na parte mais difícil da provação, Jesus estava fisicamente com eles. Mesmo que Sadraque, Mesaque e Abednego talvez não estivessem plenamente conscientes da presença do Filho de Deus, a verdade é que ele estava lá. Ao saírem da fornalha, nenhum cabelo de suas cabeças foi chamuscado. Suas roupas não estavam queimadas e nem sequer o cheiro de fumaça estava sobre eles. Nabucodonosor, ao perceber que esses homens foram divinamente resgatados, chamou-os e constatou que nenhum dano lhes havia ocorrido.
A sobrevivência na fornalha mortal de Nabucodonosor não foi apenas surpreendente, mas também glorificou a fé no único Deus verdadeiro. Essa história é um testemunho impressionante da fidelidade de Deus em meio às situações mais adversas. A confirmação da fé em meio à provação. A resposta destemida de Sadraque, Mesaque e Abednego no meio da provação confirmou 3 verdades fundamentais. A crença inabalável no Deus da Bíblia, a confiança no Deus que é quem ele diz ser e que cumprirá suas promessas, e a fé revelada pela dependência no único que tinha o poder de livrá-los do mal. O reconhecimento de Deus acima do rei mais poderoso do mundo resultou na revelação do poder supremo de Deus aos incrédulos. A fé desses jovens demonstrou que Deus é capaz de nos libertar de nossos próprios problemas e provações. Como cristãos, compreendemos que Deus é capaz de livrar, mas também sabemos que Ele nem sempre age dessa maneira. Conforme Romanos 8:28 nos lembra, Deus pode permitir provações e dificuldades em nossas vidas para construir nosso caráter, fortalecer nossa fé ou por razões desconhecidas. Podemos não entender completamente o propósito por trás de uma provação, mas Deus nos chama a confiar nele, mesmo quando é difícil. Assim como Jó, apesar de sua dor incrível, agonia quase insuportável e sofrimento, foi capaz de declarar: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Deus não promete que nunca enfrentaremos sofrimento ou morte, mas Ele promete estar conosco. Devemos aprender, em tempos de adversidade e perseguição, a adotar a atitude desses 3 jovens homens declarando: mas mesmo que Ele não o faça, queremos que você saiba, ó Rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Daniel 3:18. As palavras corajosas desses jovens ressoam através dos séculos. O fato de que o fogo não consumiu Sadraque, Mesaque e Abednego deixou Nabucodonosor atônito. Quando caminhamos pela fé, podemos enfrentar perseguições ardentes, mas podemos ter a confiança de que Deus está conosco. Ele nos manterá firmes, nos livrará eventualmente e nos salvará para sempre. Mesmo em meio à perseguição e dor, podemos ter esperança, pois sabemos que esta vida não é o fim. A certeza de passarmos a eternidade com Deus nos permite superar a dor e o sofrimento desta vida. Por séculos, crianças e adultos têm sido cativados pela incrível história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que desafiaram o poderoso rei Nabucodonosor. As ações destes jovens representam uma resposta corajosa e atual à desobediência civil, uma oposição deliberada a decretos governamentais que violam os padrões de Deus. Ficou claro que o rei nunca mais seria o mesmo. Ele abandonou o Deus que adorava em favor do Deus das pessoas que anteriormente perseguia. Exaltou o Senhor e insistiu para que seus súditos não adorassem a ninguém, além do Deus Todo-Poderoso. A busca pela manifestação do poder divino e a confirmação em Nabucodonosor. Os líderes piedosos devem constantemente buscar vislumbres regulares do poder e glória do Senhor. Ao fazê-lo, torna-se mais simples canalizar nosso zelo em servir ao único e verdadeiro Deus que realmente existe. Nabucodonosor, ao testemunhar o miraculoso livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego, reconheceu e exclamou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e salvou os seus servos que nele creram, confiaram e dependeram. Eles desobedeceram ao comando do rei e entregaram seus corpos em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto de que qualquer povo, nação ou língua que falar algo ofensivo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado e suas casas transformadas em monturo, pois não há outro Deus que possa salvar desta maneira. Daniel 3:28-30. Jesus é mencionado diversas vezes no Antigo Testamento, embora não seja referido por esse nome nem da mesma forma que no Novo Testamento. Sua presença é enfatizada ao longo das Escrituras Sagradas. Em João 5:39, Jesus explica que o Antigo Testamento fala sobre ele, afirmando que as Escrituras testificam dele. Essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento é fundamental, pois aponta para a obra redentora de Jesus desde o início. Outra ocasião em que Jesus demonstrou sua presença no Antigo Testamento foi no dia de sua ressurreição.
Mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo e foram cumpridas por ele em sua vida na Terra. Essas profecias incluem detalhes sobre seu nascimento único, ministério terreno e até mesmo a maneira como ele morreria. O Antigo Testamento contém manifestações pré-encontro com Cristo, categorizadas como tipos, que prefiguram pessoas ou coisas no Novo Testamento. Por exemplo, a vida de José é um exemplo que parece modelar a vida de Cristo. Muitos eventos históricos do Antigo Testamento funcionam como símbolos do que Deus faria no futuro por meio de Cristo. Jesus não é mencionado apenas no Novo Testamento. Ele também aparece em várias passagens do Antigo Testamento. Ele é o Messias prometido por Deus, sendo a razão de toda a Bíblia. A Bíblia, como um farol, aponta para a oferta de reconciliação de Deus, a esperança do perdão e da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Agradeço por assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!